Boa noite, povo de Deus, turma linda, vamos nos achegando para mais um estudo na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Para quem é a primeira vez, meu nome é Renata, falamos da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida e estamos aqui às terças, quintas e domingos. Começamos o nosso bate-papo às 20h20, às 20h30 começamos o estudo deste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo sequencial desse livro e hoje a gente vai ver o capítulo 142, Um Só Senhor. Já vimos todos os outros, viu? E todos os outros estão gravados aí na nossa página do Facebook. Para quem não viu, não conseguiu pegar no dia ao vivo, fica tudo gravadinho lá, tá bom, pessoal? É muito rico esse livro aqui, muito maravilhoso, tá bom? Vamos ver quem já chegou aqui. Leonice, seja bem-vinda, Léo. Regina Mobará, Deus nos abençoe, Regina, amém, que assim seja. Robério Nunes, seja bem-vindo, Robério. Manuel, bela noite de paz e estudo, amém, meu amigo. Manu, que faz o melhor café de todos. Fátima Gomes, é minha mãe que eu amo tanto, a melhor mãe do mundo, a minha. Te amo, mãe, obrigado por estar aqui conosco. Deis, minha amiga linda, Deis que cuida tão maravilhosamente lá do nosso bazar, a minha irmã de fé, minha amiga de caminhada, seja bem-vinda, Deis, um beijo no seu coração e um beijo pro Felipe também. Robério mandando oizinhos aqui. Tia Rô, boa noite, Tia Rô, que Jesus abençoe, tudo pronto. Quando a Tia Rô fala que tá tudo pronto, porque ela já está com a garrafinha de água, já estou com a minha aqui. E eu também, hoje, mas todas as lives também, a gente usa aqui, ó, o Evangelho, ó o meu aqui. E no Evangelho, a gente pega o trechinho aqui que a gente vai estudar, né, pessoal? Porque esse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, ele é a análise de trechos do Novo Testamento, à luz do Espiritismo, né, que o Emmanuel traz para nós. Então, tudo pronto, livrinho, Bíblia e aguinha. Gustavo, meu amigo, ótimo estudo, seja bem-vindo, meu amigo. Gustavo também, meu aluno agora, muito bom. Você, minha mãe, que é minha vida, meu tudo de bom. Terezinha Nunes, boa noite, bom evangelho para todos nós. Pedindo vibrações que vai fazer uma cirurgia. Vamos vibrar, minha amiga. Vou colocar seu nome aqui. Quem quiser mandar nome aqui também para colocar nas vibrações, pode mandar que a gente coloca. Só diz, né? Como a Terezinha explicou um pouquinho o caso dela. Ou se vocês quiserem colocar só o nomezinho também, só coloca se é encarnado ou desencarnado, certo? E outra coisa, pessoal, em relação à água. Se vocês tiverem alguém em casa com alguma enfermidade ou se recuperando de alguma doença, separa a água, tá? Faz uma aguinha para todo mundo que tá bem e uma aguinha separada para quem tá doente, que o plano espiritual facilita para o plano espiritual colocar o remedinho, tá bom? Otília Colombo, seja bem-vinda. Tia Rô, Deus abençoe. Lilian, bom estudo. Boa, Lilian. A Lilian está me lembrando um recadinho super importante, que a Casa do Caminho está retornando os atendimentos presenciais de forma gradativa. Então, retornamos a princípio aos domingos e agora também às quintas-feiras. Essa quinta-feira vamos ter atendimento presencial às 19 horas. Para participar, tem que agendar, porque nós só atendemos 25 pessoas por atendimento, tá bom? Então, estamos atendendo quinta-feira às 19 horas. E aos domingos em 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Para participar em qualquer, ou quinta ou domingo, tem que agendar, certo, pessoal? Corre para agendar que a agenda já tá enchendo. Ale, meu amigo querido, chegou, vou colocar você já aqui na live, tá bom, amigo? Para você ajudar a gente com esse estudo.
Regina Mobará, o Robério, minha mãe, Patrícia Siqueira, boa noite, minha linda Patrícia, seja bem-vinda, Deis, seu Cássio Ronaldo, obrigado, mais uma oportunidade de aprendizado, para nós também, seu Cássio, vamos todos aprender juntos, seja bem-vindo, seu Cássio. Maria, também agora minha aluna, seja bem-vinda, Maria. Alessandra, também minha aluna, seja bem-vinda, Alessandra. Agora eu vou reconhecendo aqui. Domingo eu fui olhando, encontrando meus alunos. Muito bom. Estherzinha, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite. Elza, boa noite, minha doce amiga. A rainha da pipoca doce, a Elza faz uma pipoca doce, ó, melhor que eu já comi. Um beijo, Elza, seja bem-vinda. Lilian, tamo junto, minha amiga. Iraci, boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Denise Loureiro, boa noite, bom estudo para nós, seja bem-vinda. Elza, também te amo, minha amiga. Ildinha, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda, Ildinha. Maria pedindo vibrações, pode mandar aí, pessoal, pode mandar o nome à vontade das vibrações. Marquinhos Pinheiro, meu amigo virtual, seja bem-vindo, Marquinhos. Liege, boa noite, Liege, seja bem-vinda, minha amiga. Quanto tempo eu não te vejo, hein, Liege? Seja bem-vinda. Fátima Castro, mandando o nome aqui para as vibrações, seja bem-vinda. É isso aí, turma. Deixa eu já colocar o Alê aqui. Vamos lá. Pessoal, em relação aos cursos, né, já começaram as aulas, por isso que eu tô aqui falando dos meus alunos e Olá. E aí, amigo? Tudo bom? Tudo bem? Chegou? Mas cheguei chegando. Corrido? Corrido, hoje foi corrido. Mas cheguei a tempo, graças a Deus. Denise pedindo vibrações. Alzira, boa noite. Liege, saudades. Pessoal dos cursos, né? Que eu comecei a falar, mas acho que quando eu ponho a lei dá uma travadinha. Então, vamos falar de novo. Os cursos da Casa do Caminho já começaram. Uma turma online de quarta-feira já esgotou as vagas, então foi aberta outra turma online de quarta-feira com a professora Sueli. Então, quem quiser começar o curso, vai estar aberta uma turma nova online de quarta-feira, tá bom? Podem se inscrever pelo WhatsApp, certo? E curso presencial lá de sábado também, ainda cabe alguém na turma se começar sábado agora. É a última chance para o curso presencial de sábado. E o de quarta-feira ainda tem um tempinho. Acho que vai começar na outra quarta, ainda dia 10, se eu não me engano. Então, ainda tem vaga para o curso online de quarta-feira. Léo pedindo vibrações. Minha tia Dulce. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda, tia linda, minha tia Dulce. Regina Mobará pedindo vibrações. Fátima pedindo vibrações. Toninho, seja bem-vindo, Toninho. Léo, sai, Léo. Léo já vai começar o curso segunda-feira. Show de bola. Aí. Muito bom. Quem mais chegou aqui? Fabiano Santos, boa noite. A Alzira também pedindo vibrações. A Elsa também mandou um oi, Ale, que escapou aqui. Regina também. Oi! Boa noite, Regina Bobará. Querido Delvio, boa noite. Delvio também entrou? O nosso aluno aí, o Delvio. O aluno Delvio, um beijo pro Delvio, pra Luzia, pra turma toda lá deles, né? Muito bom, turma. A turma boa aqui do nosso estudo, né? Isso aí. Aqui no meu já deu 20h30, mas tô esperando mais um minutinho, Não, né? pode começar pelo seu. Pode começar pelo seu, que o meu aqui demora. Boa noite, Airã. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Airana. Tia Rô dando oi. Kátia Loureiro. Não, é Kátia Lourenço. É a Catinha. Seja bem-vinda, Isso, Catinha. boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kátia. Muito bom. Bora lá começar a turma. Depois nós vamos dar mais uns oizinhos aí. Enquanto a gente está explicando, podem mandar os nomezinhos aí que vocês querem
das vibrações, tá bom? Sempre lembrando de colocar se é encarnado ou desencarnado. Se a pessoa Isso estiver mesmo. hospitalizada, pode pôr no hospital. Se tiver com alguma doença, pode colocar, tá bom? Mandem à vontade, né, meu amigo? Uhum. Vamos lá. Para iniciar o nosso estudo, vamos elevar o nosso coração e o nosso pensamento a Deus Criador em forma de prece. E através dessa prece, que possamos agradecer Deus Criador pelo nosso planeta, que possamos agradecer a Deus pelo nosso sistema solar, pelo sol, pela lua, pelo ar, pela água e por todos os elementos da natureza que fazem parte aí da nossa vida. Vamos também agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados e por todas as provas que estamos passando, pois é através delas que vamos depurar o nosso espírito. Vamos também elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, governador do planeta Terra, que ele possa continuar nos guiando, nos amando, nos auxiliando. Vamos também elevar o nosso pensamento a Dr. José Maurício e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, pedindo que eles se façam presentes nos nossos lares na noite de hoje, nos auxiliando com esse estudo, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual, nos auxiliando com o fortalecimento da nossa vida, do nosso ser, aliviando também as nossas dores e os nossos temores. E assim, já conectados com o plano astral, e assim já conectados com o plano espiritual, com esses amigos que já nos visitam nesse instante, vamos pedindo permissão para dar início a mais um estudo. Que assim seja. Ai, que gostoso! Isso aí. É bom demais, né, gente? Quem não gosta de fazer uma prece, é muito bom. Vou falar um pouquinho aqui da parte evangélica, bem rapidinho, e aí já vou passar a leitura para o nosso amigo Alessandro. Depois, no final, a gente comenta mais alguma coisa. Você está com o seu livrinho aí, meu amigo querido? Aqui, ó. Ah, muito bom. Tá. Isso aí. Muito bem, parabéns. Então, a lição é 142, chama Um Só Senhor. E a parte evangélica que a gente vai refletir está em Lucas, capítulo 16, versículo 13, e diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. E olha que esse assunto tem pano para manga, né? E Tem. aqui, não sei se vocês sabem disso, né? Mas existem várias versões da Bíblia, porque são várias traduções. Então, a gente vai ter diferença de uma Bíblia para outra, da questão das palavras, né? Do que está escrito. Essa Bíblia que eu uso aqui é uma Bíblia que vou colocar entre aspas, né? Uma Bíblia atualizada, que é a Bíblia de Jerusalém, que ela foi aí derivada de uma última tradução num concílio, né, em Roma. Então foi a última aí que a gente teve. Então eu uso essa. Então a gente vai ver que é um pouquinho diferente, né? Neste capítulo 16 aqui no Evangelho de Lucas, gente, é muito legal. Lucas, a história de Lucas é muito legal. Lucas foi um médico, porreta, viu? Está lá no capítulo 16, ele está falando sobre dinheiro, sobre administração. E nesse trechinho onde a gente vai ter o capítulo 13, o versículo 13, ele fala assim sobre o bom emprego do dinheiro. Então, a gente vai pensar um pouquinho, a gente vai sempre falando dessa questão, a gente vive esse conflito, né, das questões espirituais com as questões materiais. Então, a Isso. gente fala bastante, o Emmanuel trouxe em várias abordagens nesse livro sobre essas questões materiais e espirituais, porque a gente necessita refletir demais sobre esse assunto, porque a gente já está com o nosso lado material muito acima do que deveria, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa realmente bater muito nessa tecla. E aqui no meu evangelho, no versículo 13, está escrito assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito,
ou ninguém poderá servir a dois senhores com efeito. Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, eu quis ler essa tradução, porque ela está um pouquinho mais completa do que aqui do Emmanuel, né? Porque a gente vai. Não é que você, para gostar de Deus, não pode gostar do dinheiro. É precisa existir um equilíbrio nisso, precisa existir um objetivo nisso, né? Então, a Lê Sim. vai ler a lição e nós vamos falar aí sobre este equilíbrio, né? Isso mesmo. Manda lá, meu amigo. Vamos lá. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a quem deve servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Que dizer de um homem que prenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central das nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe os interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos da luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Bacana, né? Muito interessante. Então, jovens queridos, vamos lá. A gente já vem adquirindo um pouco mais de conhecimento através dos outros estudos e sempre reforçando o quanto é necessário a gente buscar o nosso lado espiritual, o nosso fortalecimento com Cristo. Essa busca é diária, é uma coisa que devemos trabalhar constantemente com as pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro do trabalho e até mesmo na rua que a gente encontra assim diariamente. E isso reforça que essa busca que a gente faz é necessária para o nosso bem maior, né? Para a nossa felicidade. A gente começa a pensar que devemos buscar só a felicidade desse mundo, mas nos enganamos em relação a isso. Por quê? Porque se a gente busca só apenas o material, a gente vai ser feliz temporariamente, mas vai chegar uma etapa da nossa vida que a gente vai se sentir vazio, né? Então, esse ensinamento vem nos trazer que se buscarmos ao Senhor e servir Ele, a gente vai ter uma felicidade nessa vida, vai ter uma felicidade lá no plano espiritual e uma felicidade que a gente vai receber na próxima encarnação. Então, vai muito além da nossa percepção que temos hoje. Então, Deus nos ensina a servir, né? Servir Ele com todo amor, com todo carinho, com toda compaixão, que assim a gente pode partilhar esse sentimento
aos nossos irmãos necessitados, né? É esse progresso que Deus e Jesus vêm nos ensinar diariamente. Então a gente precisa fazer isso, ter uma escolha sábia, que é servir a Deus, né? A gente, como tem aquele ditado, a gente pode permanecer no mundo, mas não pertencer a ele, né? A gente pode auxiliar no progresso, basta a gente fazer essa escolha, né, amiga? Exatamente. É isso aí. Muito bom. A gente tem que buscar esse servir a Deus. O que é esse servir a Deus? É aprender um monte de coisa que a gente não aprendeu ainda. A gente não pode, quando ele fala, né, servir ao mundo e a Jesus, e a gente não faz isso quando a gente fala assim: ah, eu sou a favor de matar todo mundo. Ah, esse daí fez coisa errada, vamos matar. Sou a favor de matar. Eu sou a favor de não perdoar. Fez coisa errada para mim, eu não vou perdoar mesmo. Né? Ou quando a gente põe em primeiro lugar as coisas, a gente não como que eu vou colocar? A gente não programa a nossa vida dessa forma. A gente programa a nossa vida primeiro para ter tudo do dinheiro, para ter todos os bens materiais, para depois, se sobrar, se der tempo, a gente fazer alguma coisa em prol dos nossos semelhantes, né? Porque a Sim, gente não faz nada para Deus e para Jesus. Deus e Jesus, eles não precisam de mais nada da gente, eles já estão lá top, né? Eles precisam é que a gente aprenda a se amar e que a gente aprenda a se ajudar. Então, a sim, maior lição que Jesus veio trazer para nós é amar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele sim, veio ensinar esse amor para a gente. Ele não veio falar assim, ó, amai o dinheiro primeiro, amai todos os bens materiais primeiro, constrói primeiro um castelo, né, para sim, depois amar o seu semelhante. Não, em primeiro lugar é amar o nosso semelhante. E a gente sabe disso lá no nosso íntimo. Quer ver como que a gente sabe? Quem, por exemplo, tem filho, ou quem não tem filho, pode pensar na mãe, no pai, enfim, alguém da família que ama muito, né? Quando a gente vê essa pessoa doente, a gente não trocaria de lugar com ela? sim, A gente não pensa isso? Ai, se eu pudesse tirar a doença dessa pessoa que eu amo, por em mim, eu não colocaria, né? Então, esse amor que a gente já tem dentro da gente, que a gente já sabe como é que a gente deveria partilhar mais. Então, quando ele fala desse servir a Deus, não tem como servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, é porque não tem como a gente, se a gente está colocando dinheiro e os bens materiais em primeiro lugar, a gente realmente não está conseguindo servir. E outra sim. coisa muito interessante que ele fala aqui nesse livro, que eu gostaria de ressaltar aqui, é que o reino, deixa eu achar aqui de novo, para falar bem certinho aqui. E o reino dele não é desse mundo ainda. Está no Ele comecinho. fala que não, ó, como o reino de Cristo ainda não é o da terra, não se pode satisfazer Jesus e ao mundo a um só tempo. Sim, Então, o reino de Jesus, a gente não tem nem ideia de como é o reino de Jesus ainda. Nem ideia, né? sim, Então, a gente precisa aprender. É muito difícil, né, turma? Porque quando pisam no nosso dedinho, a gente já quer matar. Imagina quando fazem coisas que a gente não concorda. Não vou nem falar coisas erradas, porque às vezes a gente acha que é errado naquele momento e depois a gente entende que não é tão errado assim. Então, vamos dizer que façam coisas que a gente não concorde naquele instante. Nossa, a gente, né? E pragueja a pessoa e quer, quer humilhar com dinheiro e quer fazer um monte de coisa errada, né? Então, essa é a nossa grande lição, esse é o nosso grande aprendizado. Então, não tem sim, como a gente primeiro dar prioridade nas coisas do mundo e, ao mesmo tempo, agradar a Deus e a Jesus. A gente não tem como. Então, sim, estamos aí nessa luta, né? sim. Uma coisa muito interessante também, que se a gente buscar verdadeiramente a Deus, a servi-lo em todos os aspectos da nossa vida, na nossa reforma íntima, na caridade e tudo, Deus não proíbe que a nossa vida prospere. Nossa vida vai prosperar em todos os sentidos
a gente vai ter abundância, a gente pode até passar pelos desafios da vida, porque é natural para o nosso desenvolvimento, mas a nossa vida vai ser próspera. A gente não vai ser deixado para trás. E ele sempre ressalta isso. A gente pode ter uma vida confortável seguindo a ele, ou se a gente desejar as tribulações mais pesadas, infelizmente, se a gente não segue ele, a gente vai passar por isso com mais dificuldade. Mas se a gente colocar assim, se eu servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, a minha vida vai ser próspera, eu vou conquistar a minha própria evolução e eu vou partilhar isso com os nossos irmãos, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar essa liçãozinha final que ele coloca aqui, né? A tarefa primordial do discípulo, ó, discípulo somos nós. Isso. É, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal e consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Porque nós não vamos ficar nesse corpinho aqui eternamente, não. Inclusive, é bem pouquinho o tempo que a gente fica aqui. Então, é muito importante a gente entender essas lições e aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para dividir esses benefícios que a gente já está conhecendo em relação a Jesus. Não é uma tarefa fácil, falar disso é muito fácil, praticar é um pouquinho mais difícil, mas a gente não deve desistir, a gente deve lembrar, bom, a vida física ela é finita, eu tenho tarefas e coisas aqui a aprender e vale o esforço, né, pessoal? E vale o esforço. A gente tem algumas coisas que nos atrapalham, a nossa vaidade, nosso orgulho, né? Eles nos atrapalham, eles fazem com que esses sentimentos, se a gente não luta contra eles, eles fazem com que a gente pense em ter cada vez mais e ser cada vez menos, e através do ter cada vez mais, humilhar, controlar, desdenhar, né? Então, muitas vezes Deus não permite que a gente tenha muita abundância material, porque Ele nos conhece lá no nosso íntimo e Ele sabe que se Ele der além da conta, nós iremos fazer bobagem, né? Corretíssimo. Nesses tempos aí, tivemos uma mentora, né, amigo, falando para nós que nessa vida aqui a gente estava tudo apertadinho de dinheiro, porque Isso. na outra vida a gente esbanjou muito. Então agora era para a gente aprender a Aprender. controlar, né? Então Isso nada mesmo. nessa vida é por acaso, nada está errado. Então se a gente tem essa restrição financeira, porque lá atrás a gente já fez bobagem com dinheiro. Então, saibamos nessa vida administrar bem o dinheiro, olhar para ele, né? Tem uma música do Frejá, né? Que ele fala desejo, ele vai falando vários desejos. E um dos desejos que ele fala na música é dizer para o dinheiro quem é dono de quem, né? A gente não pode deixar o dinheiro ser nosso dono, a gente tem que falar para ele que nós somos o dono dele, que nós vamos usar ele da melhor maneira possível. Sim. E em benefício não só nosso, né? Em benefício de todos. Não é para ser igual um Silvio Santos aí, não, quem quer dinheiro, mas é para ajudar a gente, através do dinheiro, né? Da conquista material, a gente consegue, com sabedoria, auxiliar aqueles que não precisam, que Sim. precisam, Que quer dizer, precisa. né? Mas a gente precisa ter essa inteligência emocional, né, para também não interferir lá na vida do outro. Então, não é possível eu venerar o dinheiro, dar importância para tudo que vem do dinheiro e venerar a Deus ao mesmo tempo, a Jesus ao mesmo tempo. Lembrando sempre, né, gente, que Deus e Jesus não são a mesma energia, né? Pessoa. Vamos falar Isso, coisas como é a exatamente. pessoa também, que não são pessoas mais, já estão além, né, disso, mas são aí, são diferentes. Deus, como diz no livro dos Espíritos, a gente não tem palavra para definir, né? Mas é a sabedoria, é o começo, meio e fim. Deus é a sabedoria, o princípio inteligente da vida. E Jesus já é um espírito
que já está super evoluído, né? Lá dos angélicos e que toma conta de nós. Então, como ele fala aqui na lição, né? Servir a Deus e a Jesus, que são os nossos senhores, os que a gente conhece, né? O que nos foi permitido conhecer. Então, não é possível servir a Deus e a Jesus servindo Deus, servindo o dinheiro, quer dizer, em primeiro lugar, né? Sim, Infelizmente, uma realidade mundana, né, amigo? Porque a gente vê as pessoas e a gente também faz isso. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala, porque tem gente que é dinheiro em primeiro lugar, que não se importa com a natureza, que pode destruir a natureza, o importante é ganhar dinheiro. E o mundo é assim mesmo, né? A gente vê nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias alimentícias, muitos alimentos são oferecidos para que a gente fique de fato doente, para depois a gente procurar a indústria farmacêutica para, né, se sim. curar. Sendo que se a gente não consumisse aqueles determinados alimentos tão industrializados, a gente não ia ter uma série de problemas de saúde e não ia precisar de um remédio. Então, no mundo, a ganância pelo dinheiro chega a esse ponto, né? Até de deixar o nosso semelhante doente. E quando a gente diz, quando eu digo que a gente também faz isso, é porque, por exemplo, eu sou uma que uso, por exemplo, plástico em excesso, né? Já poderia estar trocando alguns produtos de plástico para causar menos impacto na natureza. Então, a gente pode reduzir o consumo de carne, porque a produção de carne também degrada muito a natureza. Sim. Então, a gente não se preocupa com essas coisas, e essas coisas fazem diferença no mundo. Então, aí a gente só pensa o quê? Na nossa comodidade. A indústria, no geral, pensa no lucro, e a gente na nossa comunidade, comodidade, né? Sim. Então, são coisas que parecem pequenas, mas que a gente também está deixando de servir a Jesus quando a gente deixa de respeitar, né? Quando a gente deixa de respeitar a natureza, a gente coloca o nosso conforto e a nossa comodidade antes de preservar a natureza, quando a gente também não preserva o nosso corpo físico, se entupindo de excessos aí, né? De comida, de outras regalias. Então, tudo isso é não servir a Deus. Olha quanta Isso coisa a mesmo. gente faz errado, É uma né? lição. É uma lição, essa lição aqui. Aí você fala assim, meu Deus, quem que eu tô servindo, né? Eu tô servindo a Jesus ou eu tô servindo ao mundo, né? Quando a gente começa a Verdade. refletir, dá um pezinho na consciência, fala aí. Sim, mas também nos esclarece bastante, faz a gente enxergar o mundo de outra forma, né? Isso é E muito bom. quando a gente enxerga o mundo de outra forma, nos cabe a começar a agir de outra forma também, né? Sim, isso mesmo. Cuidar um pouquinho melhor de tudo, cuidar um pouquinho melhor do nosso semelhante, cuidar com mais amor daquele que mora na nossa casa, procurar consumir coisas mais conscientes, procurar reciclar, procurar fazer bom uso da água, um monte de coisinhas que não parece que não tem nada a ver. Fala, o que tem a ver, né? Eu reciclar o lixo com Deus, com Jesus, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque a gente está respeitando a natureza, que é um recurso dado por Deus para nós termos aqui uma vida de qualidade. Então, Isso mesmo. todas as ações, o escovar o dente lá, fechando a torneira, faz parte deste viver melhor no planeta, faz parte de servir a Deus, né? Uhum. Isso mesmo, é isso aí. Ixi, falei pra caramba, já passamos 5 minutos Ah, na ótimo. nossa explicação aí. Mas é muito bom refletir sobre isso, né? Refletir como Deus está na nossa vida a cada segundo e como a gente deve ter respeito pela vida. E aí, respeitando a vida, a natureza, automaticamente a gente está servindo a Deus, certo? Certíssimo. E aí, você vai com tudo aí, vibração, passe, tudo, até o fim? Bora Bom, lá? sem problemas. É. Então, ó, já vou até botar minha aguinha aqui pertinho de mim. E vamos envolvendo o nosso amigo em muito amor, para que ele direcione as vibrações, para que ele direcione o nosso tratamento espiritual da noite de hoje. E assim
com os nossos pensamentos ligados a Cristo e a Deus, nosso Pai e nosso Criador. Nesse momento, vamos servir a Deus, abrir os nossos corações, vamos doar a nossa paz e o nosso equilíbrio ao nosso querido planeta Terra. Vamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão aos minerais e aos vegetais. Aos nossos queridos irmãos menores, vamos doar a nossa compaixão e a nossa caridade. Aos nossos dirigentes dos nossos países, recebam o nosso discernimento, que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a paz e a ternura. Aos nossos queridos irmãos que se encontram nas casas de repouso, recebam nossa compaixão e a nossa alegria. A tantos outros irmãos que se encontram na rua, recebam a nossa fé e o nosso equilíbrio. E assim vamos doar o nosso amor, o nosso carinho a todos os dirigentes religiosos. Vamos doar o nosso perdão, o nosso amor aos nossos entes queridos e até os ditos inimigos. Recebam a nossa paz. E assim, Senhor, novamente, que possamos fazer transbordar das nossas almas e dos nossos corações os mais puros e lindos sentimentos, sendo o amor, a paz, o equilíbrio, a fé e a esperança. E que esse sentimento, Senhor, tome conta e invada todos os corações que estão à nossa volta. E assim, servindo a Ti, Senhor, espalhamos os Teus ensinamentos e o Teu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. E que nesse momento, vamos agradecendo a equipe espiritual que já se encontra nos nossos lares, que já estão fazendo um tratamento em nós, nos nossos familiares, nos animais. Que nosso lar seja lavado as paredes, os pisos, os tetos com água crística. Que cada ambiente receba a luz necessária, seja enfeitado com flores coloridas, perfumes, e assim possamos receber o passe de limpeza do nosso corpo e do nosso espírito, e ao mesmo tempo sejam revigorados os nossos centros de força, que possamos ter o equilíbrio e o discernimento. E assim, com muito amor, com muito carinho, agradecemos a Jesus e a Deus pela oportunidade de fluidificar a nossa água, que estão colocando os remédios nesse instante para a nossa cura, para a nossa libertação das nossas enfermidades. E assim, agradecidos estamos a toda a equipe espiritual que vem nos atender com amor e carinho e resignação. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade do merecimento. E assim, queridos irmãos, vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de aprendizado, agradecendo ao Senhor pelo conhecimento adquirido, que nos tocou a alma, tocou os nossos corações e os nossos pensamentos, e ficarão gravadas no nosso consciente e inconsciente, e assim possamos colocar em prática, que possamos espalhar esse conhecimento a todos os nossos irmãos e irmãs que estão à nossa volta. E que podemos lembrar diariamente que servir a Deus é a coisa mais gratificante que tem no mundo. Que essa renovação que Deus nos dá todos os dias nos auxilia na nossa evolução.
Agradecido, Senhor, novamente pela oportunidade, que possamos estar aqui na quinta-feira, adquirindo um pouco mais de conhecimento através dos ensinamentos. E assim, Senhor, abençoe a nossa noite e o restante da nossa semana. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, coisa boa demais. Muito bom, que Isso aí. prece boa. Olha, eu tô com meu remédio aqui. Isso aí. Bom demais. Gente, quanta gente! Temos 45 pessoas conectadas, coisa boa. Obrigada, Isso pessoal. aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Manda uns ois aí, amigo. Vamos lá, peraí que eu vou voltar aqui rapidão, só para ver quem que entrou, para a gente dar os oizinhos. Tô chegando, calma só um instante. Deixa eu ver aqui. Aqui, paramos na Kátia, né? Querido Manuel, nosso amigo, pedindo vibrações para os doentes do Covid na UTI. Boa noite, Carla. Boa noite, Ildinha, querida. Amo você, viu? Boa noite, Rosângela Paim. Chegou. Elza, mandando seus emojis. Rosângela mandando boa noite, família. Terezinha Nudes mandando seus emojis de amor e carinho. Maria do Carmo, boa noite. Também a nossa aluna, né? Querida Maria do Carmo. A Rosângela mandando vibrações, né? Angelina Colombo, boa noite a todos. Querida Ismeia, boa noite, querida amiga. Robério, com seus emojis de amor e carinho. Quem mais? Silvia, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. Tia Ru, com seus emojis. Terezinha, Eliege, também com seus emojis de amor e carinho. Robério, Maria do Carmo, Zilma, pedindo vibrações. Vai mandando as vibrações, pessoal. Não esqueçam. Deixa Maria eu do só Carmo pedindo. fazer um parênteses aqui, ó. Maria José, parabéns, Maria! De aniversário da Maria José! Parabéns, Maria! Muitas felicidades! Muito amor e carinho. Isso aí, Maria do Carmo. Meu querido pai também está online. Boa noite, Império. Boa noite a vocês, dois celebridades do nosso estudo. Olha, a gente ainda está aprendiz, a gente não chegou a celebridade, não, viu, meu pai? A gente está Falta sendo muito aprendiz ainda. aqui. Falta muitas casas ainda. Fátima pedindo vibrações. Meu pai mandando seus emojis de amor e carinho. Robério. Silvia mandou um 10 para nós. Olha que maravilha. Está com qualidade aqui, hein? Maria do Carmo, seus emojis. Angelina Colombo mandou um emoji de amor. Né? Patrícia Siqueira, Eliege. Elza Araújo mandando joinha. Fátima Gomes, muito bom. Travou, né? Não, acho que deu uma travadinha, mas voltou. Cássio Ronaldo, que Deus abençoe esse trabalho tão lindo. Troque a reclamação pela oração sem que podemos ajudar. Verdade. Eliege mandando seus emojis. Robério. Gratidão, Eliege. Deis mandando seu girassol de amor e carinho. Dulce, gratidão. Maria do Carmo, gratidão. Maria também, gratidão a Deus. Fátima, gratidão. Terezinha, gratidão. Gratidão, meus amores. Leonice, gratidão por mais um dia de estudo. Nós que agradecemos, Patrícia. Airan, gratidão pelo estudo. Marilene, gratidão, meus irmãos, por essas palavras de amor. Luzimar, boa noite. Mandando seus emojis de amor e carinho. Leonice. Denise Loureiro, que tratamento maravilhoso. Isso é muito bom. Hilda, também te amo muito. Obrigado. Isso é muito bom. Silvia, mandando boa noite, bom descanso para nós. Na paz de Jesus. Juliana Reis, boa noite, meus amigos. Mandando um beijo para sua mãe e para sua vovó, viu? Solange, Guilherme,
Quem mais? Gratidão, tia Rô. Abençoado aprendizado. Que Jesus nos fortaleça sempre. Boa noite a todos. Beijo no coração. Otília, mandando seus emojis de amor e carinho. Regina Mobará, gratidão por orientação linda de vocês. A gente que agradece, viu? Vibrações, Leonice. Maria do Carmo mandando seus emojis de amor e carinho. Maria José, obrigada. Renata e Alessandro. Nós que agradecemos, viu? Depois leva bolo para nós. Roberto, com seus emojis de amor e carinho. Gustavo, meu amigão, gratidão. E nossa querida Otília Colombo, gratidão e fé. Muito obrigado, viu, gente? A gente que agradece todos os dias a oportunidade da gente estar aqui, ensinando o que a gente aprende diariamente, né? Isso é muito bom, né? A gente agradece muito. Gente linda, fica com Deus. Até quinta-feira. Uma ótima noite e um ótimo dia amanhã, viu? Um beijo no coração de vocês. Beijo Tchau. no coração, Deus abençoe, até quinta. Isso aí.